Olhando de fora, parece que o protestantismo americano é tão diferente desse movimento evangélico. Em que eles são parecidos, assim? E como se importa isso? É uma coisa pensada ou foi acontecendo? Cara, tem mil jeitos de você importar. Acho que tem uma diferença que eu vou ser breve aqui para deixar o Elísio e o César falar. Primeira coisa. Porque até me parece, desculpa, Casal, que a gente até tá exportando agora isso, né? A Universal teve uma época de expansão para tudo quanto é lado. Parece que é uma coisa muito brasileira isso. No que ela é parecida com... Então, o protestantismo original americano, puritanismo, né, que era o calvinismo lá da Inglaterra, da Inglaterra, da Irlanda, etc. Esse protestantismo ele tem muito pouco a ver com a nossa realidade. Exato. A gente tem uma população evangélica tradicional, que é presbiteriana, luterana, Batista, calvinista, batista, que é grande. Claro. Mas o grosso da população evangélica no Brasil hoje é ou pentecostal ou neopentecostal. Exato, concordo. Ou seja, eles se filiam ou à Assembleia de Deus, Quadrangular e tal, ou à Universal, Igreja Mundial, Sara Nossa Terra. São muitas igrejas. Exato. E tem várias que eu respeito absolutamente. Mas o que acontece? O que sustenta o pensamento evangélico nessas igrejas? É a tal da teologia da prosperidade. É a ideia de que você tem fé e isso automaticamente te abre portas para você. Lugar no céu, Não, e traz bens, e traz bens materiais. Exato. Porque tem toda a questão da ética protestante que diz o seguinte: olha, quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça, e quanto mais você ganha dinheiro, mais Deus está te recompensando pela sua fé. A parábola dos talentos lá. Sim, né? sim. O cara que enterra... vai se dar mal. Vai se dar Então, mal. assim, o seu dote, o seu dom pessoal que Deus te deu tem que ser multiplicado. Nessa parte é parecida realmente com Sim, o protestantismo. mas isso o protestantismo como um todo pensa assim. O que o Brasil inovou é traduzir isso para uma realidade periférica do brasileiro pobre. Você vê que a expansão evangélica no Brasil ela não se dá nas classes altas, ela se dá nas classes C e D. E por que expande durante o governo Lula? Justamente porque o Lula empoderou as classes C e D, que começaram a comprar, entraram para o mundo do consumo. Pra dízimo, né? Claro, isso se reforça também. Quer dizer, nunca essas igrejas ganham tanto dinheiro como durante o governo Lula. Agora, qual que é a questão? Por que o Brasil exporta isso? O que Edir Macedo sacou que outros não sacaram? Ele sacou que esse modelo do evangelismo tipicamente brasileiro, porque ele pensa a prosperidade a partir da realidade de quem mora na favela, de quem recebe salário mínimo, de quem não tem rede de apoio, a igreja se torna uma grande rede de apoio, ele exportou esse modelo para o Peru, para a Bolívia, para comunidades brasileiras no exterior. Então, quando você tem brasileiro lá em Londres, ou em Boston, ou em Lisboa, você vai ter Igreja Universal, e sobretudo para a África. Porque a África, para os cristãos em geral, né, para os católicos no passado, para os evangélicos hoje, é vista como, cara, um espaço vazio para evangelização, para missionarismo. Então eles querem ir para lá, pegar as pobres almas perdidas que estão ali na África e levar para a fé em Cristo. E eu posso questionar isso no plano moral, mas é uma estratégia legítima até certo ponto e que ganhou muita força no Brasil nos anos 80, nos anos 90, porque esses caras foram para a África. Entenderam que vender essa mesma solução religiosa que a gente estava aplicando aqui no Brasil, isso dava muito retorno. Cara, eu já fui para a África do Sul e tropecei em Igreja Universal, em Templo Universal em Joanesburgo, Cidade do Cabo, etc. Muito. E assim, Cabo Verde eu fui. Cabo Verde, Angola. Angola teve até uma baita de uma briga entre os pastores angolanos e os brasileiros que estavam lá. Então assim, gerou problema diplomático pra gente. Exato. Agora, o que a gente não pode negar, e aí é culpa do Lula também, do governo Dilma, mas sobretudo do governo Lula, é que essa expansão da Universal, gigantesca pelo mundo, foi feita em grande medida com autorização e financiamento do próprio Estado brasileiro. E pela falta, ela estava chegando onde o Estado não estava conseguindo resolver coisas básicas também e dando um apoio dentro do Brasil, pessoas. sem dúvida. Sim, dentro do mas Brasil. Lá fora, por exemplo, a Igreja Universal... Se o Estado tivesse, não seria essa expansão tão... Claro, mas o Estado ele pode trabalhar junto com a igreja. Acho que isso não é um problema. Agora, os caras chegam em Angola com passaporte diplomático concedido pelo governo brasileiro. Entendi. Facilitou. Sabe, em missões às vezes financiadas. Vantagens por exemplo, institucionais. O presidente Lula, lá em 2003, 2004, foi a Namíbia. 2003, se não me engano. Na comitiva dele, certamente tinha um pastor de alto escalão em alguma das igrejas, porque isso interessa a todo mundo, no fim das contas, né? Então, da mesma forma que tinha um pastor, tinha um diretor de marketing da Globo para vender novela, tinha um empresário do ramo de ônibus, de construção civil. Quer dizer, tudo bem, é do jogo, mas
A questão é que esses caras perceberam que eles tinham ali um lucro infinito. Exorbitante. Exorbitante. E aí eles começaram... Começaram a galgar. Mas isso traz problemas hoje para eles, Então, inclusive. porque pro perceberam que precisavam também estar na política e começar a tomar decisões. Né? Agora, só um parênteses que eu acho que é pertinente, esse teu ponto para a audiência, que eu acho que é importante salientar. Para o meu segundo livro, O Tempestade Perfeita, eu fiz uma pesquisa com pastores e com 2 jovens de periferia, que moram perto de casa. E o que essas pessoas me relataram foi o seguinte: cara, aqui a gente tem o que a gente chama de vida de otário, que esse é o termo, tá? Mas é mesmo. Ou você vai trabalhar para uma empresa qualquer, absolutamente toda profissão é digna, tá? Só para deixar claro. Mas se você não quer trabalhar lavando o chão para ganhar R$1.200, na melhor das hipóteses, tá? Isso é o que eles chamam de vida de otário. Ou trabalhar como caixa de McDonald's. Esse foi o relato que eu ouvi nessas 2 pessoas. Ou você tem o tráfico, que é um pouco mais promissor em termos financeiros, te dá um pouco mais de protagonismo social, mas também é muito mais arriscado. Porque você vai ser preso, porque você vai ser morto. E a igreja surge como um projeto de desenvolvimento no nível institucional. E aí, quando eu faço esse raciocínio, via de regra, existem pessoas que me dizem: cara, mas tem gente que morava na favela e que conseguiu ascender. Sim, mas eu tô te dizendo no nível institucional, Vilela. Eu tô dizendo, caso você não tenha nenhum grande talento enquanto comunicador, ou você não seja um cantor primoroso, ou um atleta, ou o que quer que seja. Se você não tem nenhum talento muito específico, no nível institucional, então pensa na pessoa mediana. Sim. Não existe nenhum projeto de desenvolvimento institucional que seja capaz de pegar essas pessoas das comunidades mais empobrecidas e dizer: esse é um caminho de desenvolvimento humano que você tem. Aí, e esse ponto é muito pertinente que você colocou, porque é de fácil compreensão. A igreja entra com muita força. O Casarões te colocou: sim, pode haver um projeto conjunto que seja entre Estado e igreja. O fato é o que está acontecendo hoje no Brasil, não é isso. Você tem o dogma religioso ocupando um espaço que deveria estar sendo exercido pelo Estado. Entende? E isso é extremamente grave. Claro. Porque acaba tolhindo todo o nosso desenvolvimento e você acaba tendo uma massa de gente fanatizada que cai nesse tipo de esparrela. Exatamente. Que não está disposto a prestar a atenção no debate sociopolítico para coisas que efetivamente importam. Só quis fazer esse parênteses. César, por exemplo, por que o homeschooling, né? Que é uma pauta importante, a ex-ministra Damares estava lá, falava de homeschooling, defendia isso, a torta e direito e tal. Homeschooling é uma experiência que você pode olhar do ponto de vista liberal que acha que o Estado ensina coisas desnecessárias ou erradas e ela quer ter o direito, por liberdade, de ensinar o filho dentro de casa. Você pode concordar ou discordar, eu acho que é muito problemático o homeschooling em vários sentidos, inclusive porque o Estado, bem ou mal, é quem cria um consenso básico entre as pessoas sobre o que é a vida em sociedade. O Estado ensina coisas que acho que todo mundo vai concordar no fim das contas, que faz parte do que é ser brasileiro, etc. Mas o homeschooling ele era uma pauta liberal, defendida por muitos liberais, inclusive publicamente, mas era sobretudo uma pauta evangélica. Por quê? Porque para os evangélicos, o que interessa, quer dizer, não para todos os evangélicos, obviamente, não estou generalizando, mas para muitos evangélicos que estavam defendendo essa pauta é justamente o que o César falou. Você tira o Estado, tira qualquer tipo de ensino crítico, de pensamento alternativo, pensamento secular, da vida da criança, da vida do adolescente, e você coloca a pessoa numa bolha religiosa da qual ela não tem como sair, até porque ela não consegue nem ver o mundo para além daquilo. E aí é o rumo para virar teocracia. E o problema a gente viu essa pauta avançar, não vingou, pelo menos não vingou por hora, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, como lá a questão da educação é muito federalizada, é pelos estados e não é um projeto nacional, lá você tem vários estados que legalizaram o homeschooling de um jeito tal. Basta ver o que são os Estados Unidos hoje. O resultado é lugares onde você tem terrorismo cristão, onde você tem supremacismo branco e todo tipo de barbaridade, fruto de uma ideologização que foi levada ao limite. De comunidades inteiras que são absolutamente desconectadas da vida social mais ampla. Isso é um problema também.